Sozinho, produção, posso. Boa noite, gente. Queria agradecer a presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado da mostra anterior. E agora a gente vai ter uma mostra muito especial, né? Digamos, estreia da Mostra de Cinema Marginal Piauiense. São filmes piauienses gravados em Super 8 dos anos 70, que são muito especiais e eles foram resgatados graças a Cine Limite, graças ao Carlos Galvão, que cuidou e ajudou em todo esse processo. Temos aqui também o William, a Glentes, que são da Cine Limite e que fizeram o trabalho da digitalização e do restauro. E acho que vou deixar um pouco o William falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai falar um pouco sobre o processo de preservação dos filmes. Depois a gente vai passar a palavra para o Galvão e ele vai falar mais sobre a mostra, a história dos filmes e qualquer outra coisa. Só para explicar rapidamente, nada disso seria possível sem a Ana Rita aqui no meu lado. Fomos para Piauí em 2022, um projeto digitalizando filmes, e a gente chegou aqui querendo digitalizar um grupo de filmes de Mel de Abelha, um grupo de documentaristas que surgiu dessa cidade nos anos 80. E foi então que a Ana falou que, mas você sabe que tem um outro movimento de Piauí, um outro movimento de cinema que chega além, antes da Mel de Abelha. E eu falei, ok, não, pode falar mais. E ela falou, é Cinema Marginal Piauiense. Eu fiquei um pouco chocado só com o nome. Primeiro, todo mundo conhece Cinema Marginal, esse movimento, o cinema de invenção, esse movimento tão importante na história do cinema brasileiro. Hoje na manhã elas até passaram Bandido de Luz Vermelha, né? Um clássico de cinema de invenção, de cinema marginal. E a gente ficou muito impressionado com isso, e a gente perguntou a Ana, ok, que legal, mas onde temos filmes? Ela falou que os filmes são com uma cara chamada Carlos Galvão, que está aqui no meu lado. E estamos em Teresina. E a gente falou, ok, onde é Carlos Galvão? Que ótimo, a gente vamos para a casa dele. Falou, ele está no Rio de Janeiro. Mas eu tenho Rio de Janeiro. Então, a gente, primeiro, sempre é difícil esse trabalho de... A gente sabe quem temos filmes, a gente quer fazer um projeto e conseguimos o contato dele, e desde o início ele foi incrível mesmo, o Galvão. Ele abraçou a gente, ele abraçou o projeto, e a gente, de Teresina, a gente foi para Rio de Janeiro atrás dos filmes, e lá na casa dele, eu vou deixar a Glennis falar sobre a experiência na casa dele e esse processo no Rio. Mas o que eu quero dizer sobre a questão de preservação, depois desse projeto, a gente conseguiu preservar de fato os filmes. Agora são preservados no Centro Técnico Audiovisual, que é muito ótimo, né? Então a gente criou novos cópias do 2K, corrigindo o cor, corrigindo vários problemas, estabilidade. E agora os filmes vão ser preservados por muito tempo no arquivo, então isso é ótimo. Essa mostra também chega com outras coleções, a coleção da Acervo Arnaldo Albuquerque, que Bruno Baker e Fabrício Castro ajudou a gente também com a composição da mostra. E que o processo de pós-produção com os filmes foi muito difícil. Os filmes feitos nos anos 70, graças ao Galvão preservando-los, conseguimos fazer cópias lindas, mas eles tiveram com muitos problemas de estabilidade, de cor. E quando a gente exportou as cópias finais, eu fiquei impressionado, porque são lindos essas novas cópias mesmo. Então, esperamos que, enfim, agora temos novas cópias pelas gerações futuras de vocês, para assistam, estudam esse movimento tão importante que será o piauiense, e é isso. Acho que Glennis agora pode falar um pouco mais sobre o projeto na casa.
obrigada por terem vindo. A gente está muito feliz de ver tanta gente interessada em cinema teresinense, cinema marginal. E eu acho que isso foi muito parte desse projeto que a gente fez. A gente fez um projeto chamado Digitalização Viajante, em que a gente passou por 6 cidades brasileiras com scanner de filmes Super 8 e 8mm, que é um tipo de filme que é super pequenininho e que foi pensado para ser usado como para as pessoas filmarem em casa, filmes amadores, filmes domésticos. Então, não foram filmes pensados para serem feitos cinema. Mas, como a gente sabe, nós latino-americanos, nós do sul global, usamos as ferramentas que a gente tem para a gente fazer o que a gente pode, né? E nisso a gente descobriu vários movimentos de cinema, fazendo coisas incríveis, fazendo coisas revolucionárias durante a ditadura militar. E um desses movimentos foi o cinema marginal teresinense, piauiense. E então a gente ficou sabendo, como o William falou, do movimento quando a gente estava aqui em Teresina. A gente foi para o Rio e a gente encontrou o Galvão, a gente foi para a casa dele, encontrou os filmes. Eles estavam em diferentes estados de preservação, alguns deles foram bem desafiadores de tratar. Alguns deles estavam muito encolhidos, a máquina tinha uma dificuldade tamanha em passar o filme, ele ficava muito instável. A gente fez o melhor que a gente pôde, a gente depois trabalhou em parceria com outro laboratório do Rio, a Lupa, que conseguiu, né, estabilizar mais as imagens do Miss Dora, que vai passar hoje. Não, amanhã, desculpa. Que vai passar amanhã. É hoje mesmo. É hoje. É hoje. É hoje. E o Galvão nos recebeu super bem. Nós nos sentimos muito acolhidos e foi incrível poder fazer esse trabalho com ele e ouvir muitas histórias, saber o que foi esse momento de efervescência, de criatividade, trabalhar com o Torquato Neto, e o que ele trouxe, né, para aquele momento, assim. E agora eu vou passar para o Galvão para ele poder falar ainda mais. Mas é rápido, né? Senão fica chato. Boa tarde. Eu queria, antes que essa sessão que começa hoje e continua amanhã, fosse colocada em homenagem ao Francisco Pereira, com o nome artístico Chico Pereira, que é um jornalista, aqui, ele é maranhense, mas viveu aqui em Teresina, desde jovem e tal. E junto a mim, o Edmar e Arnaldo, basicamente, a gente começou a conversar sobre essa possibilidade de fazer filmes de Super 8, porque a gente era amigo quando mexia com outras coisas, fizemos Jornal Grama, umas coisas daquilo que eu ia assim. E o Pereira estudava em Recife, estava aqui de férias, e lá já estava começando esse movimento, principalmente dos estudantes de jornalismo, dessa área das humanas, de fazerem filmes. E havia a possibilidade de comprar um filme lá, porque não tinha interesse, não existia nem a revelação. Então começou essas ideias por aí, começou a pensar nisso. E depois eu vou falar isso com mais detalhe, que amanhã tem uma conversa lá fora, né? Mas aí, a chegada de Torquato aqui por outro motivo, que não tinha nenhum desse, detonou a gente fazer isso, que ele vinha de uma experiência de Super 8, num filme do Ivan Cardoso, o Nosferatu, que é um filme hoje muito conhecido e tal, que era um média-metragem, o Ivan já estava indo para fazer cinema de ficção, mais como cinema. As outras pessoas utilizavam o Super 8, não só aqui, em várias capitais, na época da repressão, como uma forma de expressão
descomprometida, driblando censura, metáforas e tudo mais. E aí, a partir da chegada dele, ele detonou e falou, vou fazer um filme. Mas antes disso, eu e o Edmar e o Arnaldo já tínhamos elaborado uma espécie de roteirozinho para um filme chamado Adão e Eva, que se perdeu depois, que seria um rolo só de 3 minutos, com 3 histórias de 1 minuto. Seria uma coisa bem maluca. E quando ele chegou, a gente fez uma reunião juntos e reelegeu a história do Edmar, ou seja, o enredo dele, vários filmes que a gente faria junto, como a mais possível de fazer. Os 2 personagens, a história de Adão e Eva também era uma sátirazinha. Aí topou, Torquato por ser só ator, né? Nesse filme ele não tem interferência nenhuma, não é um filme da obra de Torquato, são o que os outros fazem muitos, e ele indica filmes de Torquato, ele não é. Ele muito delicadamente topou-se trabalhar, fazer o filme, então, essas coisas sentido. Fazer o filme junto com a gente. Aí fez essa experiência, esse filme foi feito com 2 rolos, tipo 6 minutos. Foi filmado todo na sequência, para não. A gente não tinha a menor possibilidade de fazer corte de intervenção. Havia uma coladeira só o Arnaldo sabia mexer nisso, a gente conseguiu uma cadeira emprestada e foi feito assim. Então se gravou na sequência, uma parte de uma e outra parte da tarde. Então, o que é a direção e o roteiro desse filme, na verdade, era cronometrar o tempo de takes, de tomadas, para cobrir o filme, né? Então, esse filme foi feito assim, passou aqui, porque isso foi fácil, não tinha necessidade de edição, era você pular uma ponta de um bolo no outro. E sim, botava o som numa vitrola e tal. Então, no trabalho desse filme foi cristalizada a história de se fazer. Não se tinha pretensão de movimento, de ser um movimento. Acaba que não tinha como, depois de vários filmes feitos, alguns aqui, outros lá no Rio, e até um muito extemporâneo feito lá em Belém, não tinha como não ser movimento, porque estava tremeado, todo mundo era câmera no filme do outro, o outro era ator no filme do outro, e o outro, todo mundo participa do filme, tanto aqui quanto lá fora, porque essa parte dessa geração foi junto para o Rio de Janeiro. Então, o filme são esses, eles não foram feitos com intuito artístico, nem nada, então são filmes modestos e tal. Só que agora ele cresceu bastante, eles cresceram a partir da possibilidade de recuperar a beleza, né? de pegar uma cor do filme, do tamanho, limpar, etc. Então, acho que vale a pena e eu não rejeito o tipo de cinema marginal piauiense, porque eu acho que cinema marginal é isso mesmo. Quando você me perguntou, Lance, se teria um problema sobre isso, não, tranquilo. Então, assim, já sei que acabou. E o Pereira faleceu recentemente, não lembro mais, não faz muito, em dezembro, né? E ele esteve no Rio, estava, ele estaria aqui, claro. Janeiro. Nesse processo. Eu achei que a gente realmente ia falar dele aqui, e até eu queria oferecer essa mostra que acabou acontecendo a ele, a figura dele, a memória dele. Era isso. Muito obrigado. Amanhã, às 17 horas, é a nossa segunda sessão dessa mostra. Eu convido vocês também para voltar. Os filmes ficam incríveis amanhã, tanto hoje. E amanhã, depois da sessão, temos um bate-papo com o Galvão e esperamos outras pessoas do movimento. Então, convidamos vocês a participar nisso também. Obrigado.